Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 15 de junho de 2016, quarta-feira, e que serve para nos orientar em relação ao pregão de amanhã, quinta-feira, dia 16. Vamos falar de mercado, mas antes eu quero reforçar o aviso que eu dei ontem. O Farol saiu meio tarde, hoje estou me esforçando para liberar ele mais cedo, para mostrar para vocês a novidade que nós temos. Deixa eu colocar aqui para vocês. A gente faz o Farol, a gente tem o LS Live, enfim, são todos serviços de acompanhamento de mercado que nós fornecemos. A gente está dando um passo adiante, buscando um maior profissionalismo. Nós estamos abrindo uma empresa realmente de análise para hospedar todos esses serviços da melhor forma possível e oferecer mais ferramentas, E a gente lançou agora essa semana, a gente está num soft landing da nossa página da LS Análise, que vai hospedar o Farol, o LS Live e outras ferramentas, outros serviços que a gente vai lançar no futuro. Então, vocês estão acostumados a ver o Farol, provavelmente por essa página. Muitos assistem direto pelo YouTube. Para quem não sabe, existe uma página do Farol, com os papéis comentados, o vídeo, atualizações das operações e calls, e operações que a gente escaneia possíveis aí para o dia seguinte, ficar interessante. Enfim, tá tudo aí. A gente agora vai fazer uma migração desse conteúdo para cá, para essa página. Então estão todos convidados a acessar por aqui, lsanalise.com.br. Veio aqui em cima. A página não está muito intuitiva ainda, na minha opinião. Eu estou brigando com o pessoal para melhorar, mas já está melhor, É que entrar, tem que ter um cadastro no site da Lendo Stormer. É o mesmo cadastro que vocês usam para o site da educação. Enfim, fazendo login, voltem aqui e acessem o painel LS Análise. Vocês vão cair aqui. Então, clicando nesse botão aqui do Farol, vocês vão ter nesse momento o Farol para o dia 15 de junho de 2016, hoje, que foi gravado no dia 14, depois do fechamento do mercado. Então esses foram os papéis do Farol de ontem, E aqui, aquelas imagens onde a gente via papéis interessantes para o pregão do dia seguinte, agora estão aqui, operações que chamam atenção para o dia. A gente está agora registrando somente as operações com C+, B e A de avaliação dentro do método Bizzi de Swing Trade. Para quem nunca entendeu isso aqui direito, é porque não fez o treinamento do método Bizzi de Swing Trade. Basicamente, um enquadramento C é meramente um enquadramento do papel para algum tipo de setup, nada que chame muita atenção. O C+, já interessa mais, mas ainda não é considerado um call. O cenário está um pouco delicado por um motivo ou outro, então é uma questão muito particular de cada um, mas eu vejo que vale a pena chamar a atenção para esses papéis, porque alguém pode ter mais confiança na operação ou buscar uma operação através do intradiário e ela fluindo bem carregar para um swing trade, por exemplo. Já uma operação B é uma operação que realmente dá para fazer, considerada um call, e uma operação A mais ainda. Só que é raro dar um A, quer dizer que está tudo muito enquadrado. E eu devo dizer até que quando está tudo perfeitamente enquadrado, alinhado, é ruim. Certeza demais, costuma até dar para trás. Mas enfim, é essa questão da avaliação. Vocês podem clicar na operação e ver os detalhes. Então, para TRPL, para o pregão de hoje, quarta-feira, era possível buscar uma compra para TRPL. É um rompimento confirmado de consolidação. Vamos até mostrar aqui só para vocês entenderem. TRPL. TRPL rompeu essa consolidação ontem, mas no finalzinho do pregão o volume apareceu, é uma barra de resistência, mas na minha avaliação ficou devendo, não me convenceu ainda. A gente fechou um pouquinho distante da máxima, não temos muita margem em relação à resistência aqui. Então a melhor forma de atuar aqui seria buscar o trade pela superação da máxima. Então a máxima aqui era 63,38. Se a gente for olhar aqui nos detalhes da operação,
Ele está dizendo 63,39, ou seja, 1 centavo acima da máxima do dia 14, a gente pode buscar compra até o limite de 63,55. Né? É nesse range aqui que vale a pena buscar a operação para não pagar muito fora do preço. Né? O stop 59,01 e a saída 1, né, o que seria a R 65,06. Então, o status dessa operação está aguardando atualização. Agora, fechando o farol de hoje, isso aqui vai estar atualizado e TRPL vai estar aqui no status como não acionada. Ok? Então, antes a gente não tinha os pontos para as operações e agora esses pontos estão disponíveis. A gente também tem as operações abertas, né, dentro do método BISA de Swing Trade, Stormer e Leandro. E também o histórico de operações finalizadas. Aqui a gente vai inserindo aos poucos, conforme a gente vai compilando todos esses dados aí. Mas já tem todas as operações de swing trade do método Leandro de 2006 por enquanto. Tá? Então essa aqui é a ferramenta do farol. Vocês podem ver outros dias por aqui, inclusive atualizando as operações aqui embaixo. Né? E para o Last Live, que eu convido todos a participar das 9 da manhã até o fechamento às 5h30, né, até o nosso comentário de fechamento das 5h30, que vai até as 5h30. Então aqui, depois de escanear o mercado por volta ali das 11 da manhã, a gente vai atualizando, conforme a gente vai escaneando, a gente vai atualizando aqui destaques, né, e as orientações que a gente dá em termos de realmente de fazer a operação, que a gente formaliza com a operação, ficam aqui. Né, então a gente teve 3, 6, 9 operações, uma do método Leandro de Day Trade e o resto do método BISA de Day Trade. Acho que o destaque do dia de hoje foi os Minas, né, uma compra de Monster Gap. A gente fez uma entrada a 1,83, a gente tinha um alvo em 1,90, a gente acabou saindo um pouquinho antes a 1,88. Os detalhes da operação a gente passa ao longo do dia. Mas enfim, é uma ferramenta nova, está bem no início, tem muita coisa para implementar ainda, mas eu gostaria da participação de todos vocês, se vocês têm tempo para acompanhar o mercado e se interessam, né, a participarem e darem sugestões, enfim. A gente está bem aberto a críticas. Tendo dado este recado, vamos voltar aqui para o mercado, vamos falar da situação do mercado hoje. Vou voltar então para o gráfico do índice Bovespa. O índice ontem havia feito um movimento de queda, beliscando o fundo entre maio e junho. É uma zona de suporte importante, tá? No curto prazo pelo menos. O mercado já fez um bom movimento de queda desde a marcação desse topo. A gente teve a troca de contrato hoje do WIN-M16 que morreu, tá, para o WIN-Q16. É muito comum nessa virada de contrato a gente ter uma inflexão de mercado. Né? Então, eu estava até esperando um movimento de repique no pregão de hoje, e houve realmente uma tentativa de repique. A gente fechou com uma alta de 0,55%, mas no final das contas ainda é um sinal muito fraco. Tá? A gente ficou com essa sombra superior, o mercado americano ainda está pesando, a gente está naquele ponto do gráfico onde não é tranquilo operar na venda, que seria a favor aí da tendência do viés, porque a gente já fez um bom movimento de queda, a gente está em uma zona que tem muito suporte, com o mercado levemente esticado para baixo, tá? Então não é um ponto confortável para abrir, iniciar operações na ponta vendedora de maneira geral, né? Mas a gente ainda não tem demonstração de força, ímpeto comprador o suficiente no mercado para querer se arriscar a operações na ponta compradora. Então é um momento em que o ideal é focar mais em operações de day trade. Se o mercado seguir em queda, a gente tem vários suportes aqui até o ponto derradeiro, na minha opinião, de 47 mil pontos e 46.700, a gente passa a média móvel de 200. Aqui é um ponto muito forte de suporte. Tá? Se o mercado seguir em queda e testar essa região, aqui sim eu acreditaria muito numa situação de repique dentro desse canal de baixo. Tá? Se o mercado começar a repicar, fizer um candle forte talvez na quinta-feira, e a partir daí a gente acreditar um pouco mais no movimento de alta, ainda vai ser um movimento de alta inserido dentro deste canal de baixo, compras firme mesmo, de mudar a tendência só no rompimento desse topo aqui anterior. Tá? Vamos dar uma olhadinha no índice Dow Jones, mercado americano. O mercado americano pesou bastante, isso quebrou o viés altista, e eu estou sentindo, a minha percepção é de que o mercado vai seguir em queda, em busca do fundo de maio, e se de fato isso acontecer,
eu não esperaria por alta no nosso mercado. Tá? A gente tentou um repique hoje, que o mercado americano tentou um repique e não conseguiu. Bateu na média móvel de 20 períodos, deixou sombra superior e fechou próximo da mínima. Bem no finalzinho que as coisas pesaram. Isso foi depois do Fed ainda. Então, não tem um aspecto bom o índice Dow Jones, tá com cara de prosseguir em queda, até que surja, né, um sinal forte que indique alta. Enquanto isso não acontece, o viés é baixista no curtíssimo prazo. E a mesma coisa no S&P 500 futuro. Né? A gente teve um candle até de certa conotação altista ontem, o mercado tentou subir, não conseguiu, a coisa vai ficando meio feia. Se o mercado passar para baixo dessas duas mínimas aqui, né, provavelmente ele acelera em queda em busca do fundo aqui de maio, onde existe um bom suporte por volta de 2027. Se isso acontecer, nosso mercado não sobe. Tá? Bom, vamos para o gráfico do futuro. O Nikkei16, que andou de dúvida hoje, foi um dia de forte volatilidade, acompanhando a abertura do mercado, tanto no mini índice quanto no dólar, em gráficos bem curtinhos. Foi ida para cima e para baixo, foi muito difícil a gente tomou uns stops. A coisa só se firmou, né, a partir desta barra recente. Daí sim, deu para buscar uma boa posição na ponta compradora e recuperar as perdas, mas não foi, do ponto de vista de operações no índice, um dia, no índice no dólar, né, um dia lucrativo. Mas ok. E percebam, né, o mercado foi e não foi para lugar nenhum. Né, teve um dia de lado e é muito difícil dizer aqui o que esperar de amanhã. Eu ainda esperaria um mercado difícil, um mercado congestionado. Né? Enquanto a gente não tiver o rompimento da máxima de hoje, o viés para mim ainda é mais baixista, tendendo a um movimento errático com suporte em 49.370 e resistência principalmente na faixa dos 50.360. Dólar. O dólar sentiu pressão vendedora ontem, mas não convenceu ainda na queda. Meu feeling é que o dólar ainda vai insistir na alta. A expectativa para o dia de hoje era um dia de indecisão, um dia errático, foi exatamente o que nós tivemos. Vamos pegar aqui direto o contrato WDON16. Tá? A gente está numa zona de resistência, mas sem sinais significativos para o movimento corretivo. Tá? Se o dólar andar de lado aqui mais algum tempo, talvez ele ache forças, né, para vir buscar a média móvel de 21 períodos aqui em cima. Então é um momento para não fazer nada também, pelo menos na minha opinião, no dólar. Esse aqui é o gráfico intradiário. Ontem nós falamos que o mais provável para o dia de hoje era uma movimentação errática, né, entre a máxima de ontem e essa zona aqui de suporte em 3.461, tá? 3.467 até 61, essa zona aqui, e foi o que nós tivemos. Tá? A gente até teve um enquadramento no rompimento de linha d'água pelo método BIS aqui no dólar, que sofreu stop rapidinho pela média móvel de 9, depois disso nós não vimos mais nenhuma oportunidade significativa. Tá, dentro dos modelos que a gente segue, claro. Tá? O que esperar para o dia de amanhã? Provavelmente mais um dia difícil de indecisão. O juro, minha expectativa para o juro é de alta. Ele conseguiu superar as máximas dos últimos dois pregões, mas não conseguiu fechar acima. Tá? Mas percebe que a média já virou para cima. E se tu fosse vendedor nesse gráfico, tu estaria jogando a toalha provavelmente, né? Então, por isso eu acho que o mercado vai continuar em alta no desenho desse alargamento reato, vindo buscar a faixa dos 13 mil como resistência. Indo para as ações, a Vale vai fazendo um movimento lateral. A gente tem aqui uma formação de ilha, mas ela está bem definida. Tá? Não vejo nada a ser feito. Um cenário altista surge do rompimento desse topo aqui. Tá? Se a Vale for para baixo, esse suporte em 11 é bem forte. Vale 3, mesma coisa. Existe um viésinho mais baixista, mas no movimento de queda a gente tem um suporte bem importante por volta dos 13,60. E se ela subir, só vai ter espaço para um movimento já tranquilo acima aqui dos 17,30 mais ou menos. Petrobras, ela anda fraca, teve um bom volume hoje, mas ela continua deixando essas sombras superiores, testando aqui a média móvel de 21 períodos. A gente tem um suporte que está traindo o preço aqui nos R$8.
O ideal mesmo seria a Petrobras cair para os 8 e aqui nos 8 a gente poder tomar algum tipo de decisão mais embasada. É um gráfico ruim no momento. O que a gente fez recentemente foi uma venda na PTR 4 ou 3. Foi na PTR 3, né, na perda dessa mínima. Deixa eu ver se a gente alcançou já a RP. 5,38% de queda. Sim, já teríamos alcançado a RP. Então a gente estaria ajustando o stop para o máximo. Essa operação não vai mais para prejuízo. Mas enfim, a expectativa segue sendo de queda. Se o mercado subir, dificilmente vai gerar um cenário interessante para compra de swing trade. Ambev buscou o suporte em maio, né, em 18,30, mas fez isso bem na mínima do dia. Tem espaço para cair um pouquinho mais e testar melhor esse patamar de suporte, então eu não vejo ainda compra. A BVMF, percebe que a gente tinha uma zona de suporte aqui e ela rompeu, foi para cima, daí a gente rompeu esse suporte, está indo para cima, então eu apaguei aquele, não cheguei a apagar, o suporte ainda está aqui, tá? Mas eu coloquei no último fundo. Eu começo a perceber um padrão de cunha. Tá? É cedo para a gente querer tomar qualquer decisão em cima disso. A gente tem que ficar atento à possibilidade, tá, de, rompendo essa LTA, essa LTB aqui, o mercado fazer um movimento de alta em busca do topo de maio. De qualquer forma, a gente não precisava nem da cunha para saber que se o mercado romper essa faixa dos 16,80 até aqui as proximidades dos 17, a gente vai ter uma sinalização de alta bem importante. Por enquanto, nada a ser feito, né? Só que esse padrão de cunha só sugere mais cuidado para quem estava cogitando operar na venda, né? Por exemplo, no rompimento de suporte aqui. O papel vai ficando desinteressante para vendas de swing trade. No setor bancário, Bradesco ainda não fez nada de interessante. O que pode surgir aqui de interessante seria o rompimento do topo anterior, alinhando o gráfico diário com o semanal, que já deu compra. Tá? Por enquanto a gente não faz nada. O setor bancário ainda bem errático, no intraday, principalmente. Itaú está mais fraca. Itaú pouco a pouco está rompendo esse suporte, mas tem essa média móvel de 200 aqui para segurar. Tá? Se o mercado realmente for para baixo, o Itaú e Banco do Brasil seriam as melhores apostas. E depende de como cada um vier para baixo. Mas o ideal seria Itaú tentar um movimento de alta, não conseguir e daí romper forte a média móvel de 200. Isso permitiria mais claramente, mais facilmente, um movimento de venda, rompimento baixista. Mas se o mercado voltar para dentro dessa congestão com alguma violência, isso aqui pode ser considerado um rompimento falso. Isso pode precipitar um movimento de alta importante no papel. Então a gente está em cima do muro aqui. Tá? Por hora, um movimento de alta importante viria de uma barra de ignição ou do rompimento dessa zona aqui de resistência. Idealmente, tendo mudado o padrão de fundos mais baixos para fundos mais altos. Então a gente está em cima do muro. Banco do Brasil testou, né, esse fundinho. A gente tinha dito que era possível até buscar vendas na perda dessa mínima. O mercado cumpriu um alvo. E agora vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai romper esse patamar de suporte ou se vai fazer um movimento de repique. Compras aqui não são muito seguras, tá? São bem arrojadas. É melhor esperar o papel romper esse topo aqui, cogitando a ideia de que isso aqui seja um fundo, tá? Daí rompendo esse topo, a gente vai ter um fundo duplo realmente bem interessante. Mas antes disso, compras não são uma boa ideia. Tá? Setor de siderurgia. Gerdau se recupera um pouco hoje. No gráfico diário, para mim, continua desinteressante dentro do canal de baixa. Fica interessante no rompimento desse topo ou no rompimento desse suporte, o que não está descartado. Tá? Se Gerdau romper o fundo de maio, ali por volta dos 5,55, abre espaço para vendas. Goal 4 também mostra esse suporte já bem definido aqui em 1,90 com mínima ali em 86. Tá? Por enquanto nada a ser feito. CSNA também nada a ser feito. Está no meio do caminho aqui dessa perna. Tá? Se romper esse topo, fica bonito para compra. Quando isso não acontece, para venda também já não está mais legal. Existe suporte mais forte aqui próximo a 6. E o destaque do dia, Uzi Minas, uma alta de 22,75%. Teve uma renegociação de dívida, enfim. Chamou muita atenção, tem muito volume, é uma barra forte, mas na minha opinião o risco dela é muito grande, porque
qual que é o alvo para o movimento de alta que sai desse fundo? É o topo anterior, que basicamente já alcançou, a gente ficou 1 centavo desse topo anterior em 2,10. Se a gente for um pouco além, a média móvel de 200 aqui já está aqui, a gente está testando uma LTB. Então eu acho muito risco, um stop muito caro para assumir. Agora, repara que o Usiminas fez um Monster Gap hoje. Esse foi um dos day trades, eu acho que o day trade destaque do dia. Né? A superação da massa na primeira barra era compra, a gente tinha alvo em 1,90, foi atingido. Né? E mais pro finalzinho do pregão, o mercado conseguiu romper aqui a faixa de 1,91. Eu não fiz a compra, achei que já estava bom pro dia, os resultados. Né? E agora fica óbvio que eu me arrependi profundamente. O mercado deu mais uma puxada de uns 6%, quase 7%. Tá? Mas eu acho que o que tinha que dar já deu, pelo menos no curto prazo. O risco agora já não parece mais compensar. É claro que se os Minas romper e fizer pullback, me interessa. Ou se não romper, congestionar e depois romper, fantástico. Daí vai ser um cenário bem bacana. Outros ativos a mencionar. BOVA 11. Bom, olha só, BOVA 11 tem a ver com o índice Bovespa, né? A gente consegue vislumbrar aqui, já, de certa maneira, um ombro, cabeça a ombro. Se romper aqui essa zona dos 46,70, a coisa começa a ficar meio baixista. Por enquanto, a gente está testando um suporte com doji. Teve bom volume hoje. Pode surgir um repique, mas é um cenário muito parecido, obviamente, com o gráfico do índice Bovespa. Seria necessário ter uma barra de força aí, altista, para acreditar no movimento de alta. Eu digo isso, eu estou trazendo esse gráfico porque muita gente pediu sobre esse gráfico hoje. Tá? Brasil Foods fez um bom movimento de queda nos últimos pregões, beliscou esse fundo aqui, faz um candle de conotação altista com bom volume, é o volume mais alto aí do mês de junho. E isso aqui me interessa um pouco mais do que o usual, porque lembra, a gente está testando a LTA de um canal de alta bem longo, tá? Ao mesmo tempo que a gente testa um fundo anterior. Então é um ponto de cataclismo, de suporte. Então, não sei se vale a pena uma operação de swing trade aí de imediato, acho que não, mas vale a pena acompanhar o papel de perto e buscar aí alguma oportunidade no intraday. Se a coisa flui bem, por que não carregar para o gráfico diário? Tá? Outro papel que chama atenção nesse sentido é Banrisul. Tá? Banrisul, no gráfico sem ajuste nenhum, veio testar 7,40, que é um suporte em gap, veio lá de março, faz um fecha fora chileno também, é um Arami. Enfim, tem um candle simpático aí para uma operação na ponta compradora. Só não está tão distante em relação à média móvel de 21 períodos. Aí eu ficaria atento, principalmente a oportunidades intradiárias que pudessem fazer eu entrar na posição, se tudo der certo, carregar para swing trade. Outro papel que me chama a atenção é a CESP. Tá? A CESP finalmente veio testar o fundo de janeiro. Tá? Beliscou esse fundo de janeiro e as possibilidades aqui de R$11 e fechou num martelo com uma cara interessante, um volume crescente, tá? É o maior volume recente. A gente não tem aquele cenário de grande distância para a média móvel de 21 períodos, mas está com cara que vai segurar aí. Então depende da superação da máxima. E, de novo, é outro cenário que eu prefiro tentar achar uma brecha no intraday. Ontem nós já vimos a possibilidade no day trade na ponta compradora no finalzinho do dia junto com o Banco do Brasil, né? A operação fluiu até o fechamento, hoje o papel caiu e repara que ele rompe esse suporte, o fundo de ontem, com bastante volume, uma barra grande com bastante volume, ela já deixa uma sombra inferior e de imediato o mercado vai para cima, não há continuidade, há um pico de volume. Isso aqui tem toda a cara de rompimento falso. Tá? Então as chances do mercado prosseguir em alta, na minha opinião, são bem significativas em CESP. E também dá para esperar pelo gráfico semanal, né? Se no gráfico semanal essa semana terminar em alta para CESP, a gente vai fechar com um candle bonito, a gente poderia buscar uma compra no semanal mais ou menos como a gente teve aqui, ó. Buscando um espelho disso aqui, talvez uma alta para os próximos meses em busca dos 17,15. Vamos ver. O setor elétrico, Eletropaulo, também vale ser mencionada. Ela beliscou o fundo de janeiro também, só que ainda tem espaço para testar melhor. Ainda não tem um candle de conotação de reversão, né? E hoje ofereceu um bom day trade. Foi um dos papéis que a gente operou em day trade no rompimento da linha d'água e também no acionamento desse primeiro movimento exótico. CVCB3,
nós falamos do Monster Gap na Uzi Minas e a CVCB3 também ofereceu um Monster Gap. Repare um candle forte baixo. O mercado abre pulando a maior parte do corpo desse candle. A superação da máxima do primeiro candle de 15 minutos gera um ponto de entrada. Se tu ficou com medo desse candle preto, pelo menos nesse Twin Towers aqui, não é exatamente um Twin Towers, mas faz o papel de, né? Mas a gente não chegou a pegar essa operação, eu só vi bem depois. Mas do ponto de vista de swing trade não gera nada, tá? Se a gente quiser comprar esse papel aqui, a gente tem que esperar romper essa linha vermelha aí por volta dos 21,50. Ecor 3. Lembra do que acontece com o papel que rompe falso? Rompeu falso, segue até a estrutura contrária. Essa estrutura contrária foi testada hoje. Então o papel já fez o movimento esperado, mas ainda não sinaliza reversão. Tá? Continuamos aí de fora. Embraer. A gente teve uma venda recente. O papel ainda não alcançou o alvo. Está fluindo com dificuldade, mas a expectativa é que o papel siga em queda. Gafisa. Pode até estar fazendo um fundo reflexo aqui, mas o que pode acontecer? Se a gente romper suporte, o papel deve acelerar para baixo e pode romper para cima essa congestão e gerar um sinal na ponta compradora, mas isso está um pouquinho mais distante. Não sei nem porque eu falei desse gráfico, nem precisava. JBS. Lembra que a gente estava esperando, a gente avaliou a entrada aqui de correção, a gente achou que não tava, o sinal de volume não estava legal. Quando o mercado fez esse topinho, a gente ficou atento ao rompimento desse topinho aqui como ponto de entrada, um micro pivô de alta. Né? Não ocorreu e agora o papel começa a perder essa consolidação para baixo, a média já virou para baixo. É um rompimento de pivô, mas eu não gosto muito da forma como fica essa sombra em relação à banda que ainda vai se fechando. Então, se fosse para buscar a venda realmente aqui, eu condicionaria a perda mínima, mas a gente pode ficar atento ao intraday, né? Justamente para essa direção. E se o mercado estourar para cima aqui, vai ter um rompimento falso, daí a gente pode esperar o teste, talvez até o rompimento dessa faixa aqui. Marfrig, que é um papel que eu realmente não gosto de operar, a gente viu o rompimento dessa congestão, né? A gente teve até um Monster Gap on, lembram? Baixista, e hoje o papel dá uma paulada para baixo e buscou o fundo de janeiro, forma aí um candle de martelo, né? Mas a distância do stop em relação à distância para resistência, acho que faz não valer a pena essa operação, e de qualquer forma o Marfrig é um dos papéis mais cretinos que eu conheço da bolsa. Magazine Luiza gerou stop para uma operação comprada aqui no dia 6, gerou ontem, mas ficou até com uma cara de possível alta. Dependia muito do humor do mercado hoje. Idealmente era um papel para a gente buscar um day trade na ponta compradora e a gente não teve nenhum nem outro. O papel abriu sem liquidez nenhuma, né, no momento que o mercado futuro caía, não justificou a entrada, com liquidez nenhuma. E esse não é um bom sinal para o papel. Se fosse para repicar, acho que deveria ter repicado. Hoje teve bem menos volume, mas vale a pena ainda monitorar de perto, assim como também a Rumo 3. Tá? Rumo 3 a gente ficou de olho até pro rompimento aqui do primeiro movimento, talvez, não rompeu. E, bom, agora tem uma resistência bem definida aqui por volta dos 4,60. O rompimento dessa pode até gerar entrada pro gráfico diário. Tá? O papel ficou um pouquinho mais forte, né? Mínimas mais altas, máximas mais altas, acima da média móvel de 20 períodos, que inclina mais fortemente para cima. Tem mais volume hoje. Então a gente pode ter aqui um movimentozinho de alta. Mas vamos ficar, de novo, ainda muito atentos. Se o mercado frustrar esse movimento de alta e vier a romper essas mínimas aqui, aciona daí, com certeza, esse cenário de cunha baixista. O IBR3 se recuperou ontem, ou seja, se recuperou hoje da queda de ontem. Nada a ser feito por hora. O IBR4, mesma coisa. Mas está com cara de já ter entregue o movimento de alta que tinha que entregar. Agora deve congestionar ou até mesmo corrigir. Não acreditaria na intensificação desse movimento de alta. Pelo menos não tem pontos de entrada aí. O GPA3 começa a ficar mais interessante. Né? O cenário de gap de fuga de anteontem foi abortado ontem, não teve acionamento. Agora com esse candle de hoje o cenário volta a ficar interessante. Tá? E a superação da máxima de hoje no pregão de amanhã pode ser considerado um argumento para entrada. Não é a melhor operação do mundo, mas já se torna bem razoável. Tá? Isso aqui ficou com cara de rompimento falso, o mercado estourou para cima, boas chances de vir buscar os 74.
No mínimo a gente vai acompanhar o intraday. A gente tem aqui um cenário de Opening Power Breakout para operar amanhã. E por fim, VLID chama atenção. A gente fez uma venda recente, ela já foi encerrada com lucro. A gente nos chamou a atenção essa possibilidade de repique aqui, mas a gente não sentiu firmeza para abrir a operação de swing trade. Que bom, porque ela teria gerado stop. E o papel acaba rompendo uma zona importante de suporte no fundo de 2013 2014. Mas rompe muito esticado. E eu não estou levando muita fé nesse rompimento. A gente pode reparar aqui também, ó, que existe um canal de baixa. E a gente está testando a linha de retorno desse canal de baixa. Hoje já tem um candlezinho de conotação altista. É um papel para monitorar. A gente pode ver a marcação de um fundo. Principalmente esse cenário ganharia força, né, se o mercado subisse com intensidade aí nos próximos pregões, para indicar que o rompimento desse suporte que foi um rompimento falso. A gente pode esperar um movimento de alta dentro deste canal de baixa. Okay. Uma compra agora bem agressiva na superação da máxima, não é meu estilo, tá? Mas tem fundamento. Se o mercado acordar com bom humor amanhã, tiver a superação da máxima em VLID. Então é isso, pessoal. Finalizo o farol de hoje por aqui. Estão todos convidados a participar ali do LS Análise. Espero vê-los amanhã. Até lá.